Hoje o Conexão Brasília recebe o Tomil Iano, ele que é diretor da Untol, União Nacional de Transportadores e Operadores Logísticos. Tomil, que prazer recebê-lo aqui em Brasília mais uma vez. Eu que agradeço, Edmar, mais uma vez aí conversando contigo, né? O programa Conexão Brasília. É muito importante a gente estar expondo os nossos pensamentos, né? Numa fase aí que vem bem turbulenta, né? Um ano bem complicado, mas a gente espera que vencer esses obstáculos aí com sabedoria, com inteligência. Tomil, eu tenho acompanhado bastante, mesmo à distância, o trabalho que você faz à frente da Untol, né? Mas para o nosso telespectador, quem é o Tomil Iano? O Tomiliano é um cara que está a vida inteira no setor de transporte rodoviário de cargas, né? Meu pai foi transportador, eu nasci praticamente quase dentro de um caminhão e tô aí a vida inteira trabalhando em transporte. Depois que meu pai faleceu, fui para o mercado, trabalhei com empresas grandes de logística no Brasil, praticamente as maiores transportadoras do Brasil, adquiri mais experiência ainda e tô nessa luta aí há praticamente, vamos colocar aí, tô com 49 anos e agora mais ou menos uns 35 anos de profissão, praticamente, né? Sou casado, pai de 3 filhas, né? Formado em administração de empresas e hoje estou como presidente da Untol, né? A gente vem aí há 3 anos buscando soluções, né, para o setor de transportes, que é um setor que realmente está bem carente de representatividade. Quer dizer, então a maior parte da tua vida, a tua experiência profissional é nesse setor, né? Sempre nesse setor, sempre no setor de transportes. Nunca trabalhei em outra área. Untol, como é que surgiu a Untol? E como é que foi criado esse nome, Untol? A Untol, ela nasceu das dores dos transportadores, né? A gente tem um grupo muito grande de empresas do setor de transportes, amigos, né, donos de empresas. E sempre aquela questão, né? O que a gente consegue fazer para melhorar, né? Para poder somar as entidades que já existem, né? Federação, confederação, sindicatos, que a gente consegue fazer de diferente, né? Então, veio algumas ideias, a gente teve diversas reuniões para definir o que a gente ia criar, se seria o quê? Um novo sindicato? Ah, vai ser o quê? Uma cooperativa, né? O que a gente vai criar? Aí chegou no modelo de associação. Uma associação onde os donos de empresas se associam e todo mundo ajuda um ao outro, né? Então, isso é um TOL. A Untol, ela vem a somar as entidades que já existem, mas em paralelo. A gente corre em paralelo, buscando soluções, vamos dizer assim, mais objetivas. Perfeito, você usou o termo mais soluções mais objetivas. Então, o objetivo real da Untol, a partir do momento que ela foi criada. O objetivo real da Untol, o sonho nosso é ter representatividade, né? Hoje a gente sofre não só o transporte, mas como todo o Brasil, a questão da insegurança jurídica. E o setor de transportes ele é o setor que mais sofre com insegurança jurídica, porque nós temos problemas graves trabalhistas, tributários, né? E eh, problemas gerais na infraestrutura do país. Então, a gente precisa realmente ter uma representatividade, ter uma frente parlamentar forte que represente o setor de transportes, como tem o agronegócio, né? Então, esse é o nosso sonho, nosso modelo, e é esse o nosso objetivo central. Você falou anteriormente de como a Untol ela iniciou o trabalho, junto aqui um trabalhador, junto outro ali. E aí eu pergunto, quais são os benefícios, né, de estar associado a Untol? Isso, a Untol, quando a gente criou a Untol, a gente se baseou em 3 pilares que a gente disse, né? Primeiro, é questão jurídica, né? Problema de insegurança jurídica e questões jurídicas em geral, que depois a gente pode aprofundar. Sinergias operacionais.
que são as operações mesmo, é aquela questão uma empresa ajudar um motorista do outro, o veículo do outro, né, em questão de sinistro, roubo de carga, pátio, saúde do motorista, então toda a operação. E a questão do clube de compras que a gente chama, né, que é trazer os parceiros, fornecedores, a indústria, né, para negociar e trazer preços atrativos para os associados, com ganho de volume, né, com ganho de escala. Agora, Tomil, que tipo de assessoria jurídica a Untol presta a essas pessoas? Nós temos parcerias com escritórios de advocacia renomados no país, né? Temos em São Paulo, temos em Brasília, e esses escritórios especializados nas suas áreas, ou seja, civil, criminal, trabalhista, né? Tributário. Então, nós temos alguns parceiros por todo o país, né? Mais de um, mais de dois, na verdade, que realmente fazem essa assessoria. A gente tem parceria com eles e eles conseguem profissionais de gabarito, né? Profissionais renomados, diferenciados no mercado, os melhores escritórios, vamos dizer assim, para poder dar essa assessoria, esse respaldo aos transportadores. Como eu acompanho o teu trabalho, Tomil, você fala muito esse termo sinergia, né? E aí, que tipo de sinergia é essa que você fala tanto que pode agregar junto a Untol? A sinergia já é uma palavra que acho que está comigo em tudo, né? Porque a ideia de criar um TOL foi justamente pelo nome dela, união, né? Trazer o setor em uma união. Para uns é utopia, para mim não. Para mim eu acredito que a gente vai conseguir chegar num momento em que o setor realmente esteja mais unido. E essa união que gera essa sinergia, né? Sinergia operacional, comercial, né? Então, muitos dá para fazer em conjunto, né? Mesmo cada um tendo o seu CNPJ, tendo sua empresa, estando em algum estado diferente do outro, né? Existem questões, barreiras tributárias no país, mas realmente a gente consegue fazer muita coisa e é o que eu falo. Eu bato na tecla mesmo, sinergias. Sinergias tanto operacionais como comerciais, dá para fazer e assim, e tem sido feito, muitas empresas conseguiram se unir a outra em algumas operações, em algumas negociações, e realmente as coisas acontecem. Benefícios para os associados, né? É claro e evidente que a Untol tem os fornecedores, né? Como é que é feito esse trabalho? Que tipo de benefício o, o, o trabalhador, né, o associado pode receber? Vou te dar um exemplo. A gente chama a empresa X para negociar. Vamos botar um exemplo, sei lá, pneu, né? Chama o fornecedor e tenta negociar volume em escala de pneus. Por exemplo, se ele vender para a marca A, vende para o transportador B e vende, sei lá, 50 pneus por mês, a gente tem a possibilidade de fazer esse volume multiplicar em algumas vezes, né? Trazendo os outros transportadores junto. Então, aquele fornecedor que vende 50 pneus, ele pode vender 5.000, 10.000 pneus, né? Porque hoje a Untol, somente a frota dos associados da Untol passa de 40.000 caminhões, né? Então, 40.000 caminhões, né, uma média de gasto de um pneu por mês, que é a média normal de um caminhão gastar, dá 40.000 pneus mês, né? Então, é só um exemplo que eu estou dando do que a gente pode fazer junto, somando e com aquela questão da sinergia. Agora, Tomil, a importância de você aproximar a Untol com Brasília, Untol Congresso Nacional, abrir as portas. Fale um pouco dessa experiência, Tomil, como é que foi? Foi muito difícil chegar ao Congresso Nacional, bater na porta de parlamentar, de deputado, de senador e apresentar o trabalho que é feito pela Untol? Já há alguns anos, né, Edmar, você sabe disso, que a gente vem literalmente batendo na porta dos parlamentares, né, deputados e senadores, apresentando a Untol, reivindicando algumas pautas do setor transportes, muitas votações que já aconteceram aí, a gente pediu realmente o apoio, né, dos parlamentares, né, de frentes parlamentares. Então é um trabalho assim, a gente não tem vergonha. Eu não tenho vergonha de bater na porta e pedir, ó, preciso que, né, vete isso aqui, que aprove isso aqui, porque a gente sabe o que é
bom para o setor, o que não é. O que é bom para o setor é o quê? É desburocratizar, reduzir imposto e gerar emprego. É isso que a gente quer, não quer mais nada que isso, disso. Agora, só que existem alguns empecilhos, né? Vão se criando regras, vão se criando leis, e muitas vezes criam essas regras, essas leis, sem chamar quem entende, né? Quem está na ponta. Então, a ideia é justamente essa: estreitar os relacionamentos com os parlamentares, ou seja, independente de partido que seja, de ideologia que seja, para que realmente a gente possa avançar nas nossas pautas, já que o setor realmente é carente de representatividade. Até temos algumas entidades que tentam buscar, mas é o que eu disse, nós corremos em paralelo, né, tentando somar, tentando ser mais objetivos, porque nós não temos, assim, vamos dizer, né, desculpa o linguajar, não temos rabo preso com ninguém, né? Nós somos empresas que estamos buscando melhoria para o setor, só isso. Tem recebido respaldo dos parlamentares? Muitos sim, muitos não. Tem uns que não respondem, não dão retorno, não nos atendem, mas a grande maioria atende. É que a gente depende da agenda deles, né? Então, muitas vezes não estão aqui, depende da nossa agenda de vir aqui. Você sabe que às vezes é marcado muito em cima da hora, as reuniões, né? E a gente tem que sair igual louco lá. Eu fico em São Paulo, em Jundiaí, aí Os tem que comprar parlamentares ficam aqui passagem. terça e quarta, Fica né? só terça e quarta, então assim, é difícil casar essa agenda, né? Mas a gente tenta o mais que a gente consegue, a gente vem, quando abre-se as portas, a gente vem reunir e realmente apresentar as nossas pautas, cobrar as nossas pautas, porque tem muita coisa para ser feito e realmente tem muita coisa que está parado também. O ano que foi criada a Untol 2022. e o futuro da Untol? Futuro da Untol é crescer cada vez mais, né? Nós temos aí projetos ambiciosos para a Untol, né? Há projetos aí de crescimento, de engajamento de cada vez mais transportadores pelo Brasil, né? Trazer os caminhoneiros juntos para que realmente nós possamos ter um setor que tenha o básico, que é no mínimo uma segurança jurídica, uma infraestrutura básica para os nossos motoristas. É isso que a gente busca. Estamos conversando com o Tomil Iano, ele que é presidente da Untol, União Nacional de Transportadores e Operadores Logísticos. Ô, Tomil, hoje quais são os maiores problemas do transporte de um modo geral aqui no Brasil? Primeiro, infraestrutura. Segundo, insegurança jurídica, né? Insegurança jurídica tanto na questão tributária, na questão trabalhista, né? É um setor assim que realmente o custo trabalhista, quando vai para a justiça, ele é muito alto, né? Nós temos, até pela particularidade do setor, né? Porque você tem um motorista que ele fica muitas vezes 30, 40, 60, 90 dias fora, viajando, né? Não é como um escritório, uma indústria que o trabalhador entra ali horário X e sai horário Y, né? Vai para casa, outro dia ele volta. Não, o motorista, ele está na estrada, então ele está sujeito e suscetível a tudo, né? Literalmente tudo. Então, assim, então essa questão da falta de segurança jurídica realmente é triste para o setor, é um dinheiro que poderia virar em benefício para o colaborador e que, na verdade, ele é gasto com justiça, com advogados e etc. Além disso, o que poderia ser melhorado? Infraestrutura, né, para os motoristas. Hoje eu acho que um, um problema que a gente tem é os motoristas abandonando a profissão. E não é nem questão de salário, viu, Edmar? Porque salário realmente, assim, se uma empresa paga pouco, você vai e trabalha em outra que pague um pouco mais. Só que o problema da infraestrutura ela é nacional, é em todo lugar, né? Então, não tem para onde você fugir. Falar, eu não vou trabalhar aqui porque aqui não vai para tal lugar onde não tem banheiro, onde não tem recurso, onde não tem um posto de gasolina que me receba bem, onde não tem um cliente que tem um pátio decente para mim pernoitar e descansar, para mim descarregar o caminhão. Então, a parte da infraestrutura ela é complicada. Nós temos, assim, não vamos generalizar, mas, assim, problemas até com o policial rodoviário federal que tem aquela visão de que o motorista ele é bandido, né? Já para o motorista na estrada achando que o cara tá todo errado.
E não é assim, né? Como todas as profissões, nós temos os bons e os maus, né? Então, é um pouco disso. Agora, Tomil, por conta até dessa dificuldade que os motoristas enfrentam, você acha que é possível que aconteça, digamos, um apagão logístico por falta de profissionais, de caminhoneiros? Hoje nós já estamos, assim, não está sofrendo tanto o apagão logístico, porque a economia do Brasil ela está estagnada, né? Hoje a gente vive num país que não cresce. Se o país viesse naquele ritmo de crescer 3, 4%, que não é muita coisa, mas já é algo. Para o Brasil seria muito, 3, 4% ao ano. Nós não teríamos mais motoristas, né? Hoje a economia está estagnada já há uns 3, 4 anos e infelizmente, né, o setor ele não está crescendo, a venda de caminhões pode acompanhar, não cresce porque realmente você não tem a carga para transportar, com exceção alguma coisa do agronegócio, mas o agronegócio é safra, é, é, é um período ali de 3, 4 meses da soja, né? E demais o volume baixa. Então, nós temos a questão da recessão. Daí, ainda não tem esse apagão. Mas hoje nós já temos uma estimativa de que seria necessário, no mínimo, 300 mil motoristas só para recompor os veículos que nós temos parados hoje no Brasil. Hoje há uma estimativa, tanto das montadoras, revendedoras de veículos usados, né, que nós temos quase 400 mil caminhões parados. Ou seja, ou não tem motorista, ou está em revenda. Prejuízo, né? Não roda. Não Porque se a roda. economia estivesse girando, esses veículos com certeza estariam rodando, a indústria produzindo mais, vendendo mais, as empresas grandes renovando frota, né? E aí a coisa gira, né? Então aí nós não teríamos motoristas. Se essa economia der uma reagida nesse ano, para o ano que vem, ninguém sabe como é que vai fazer, porque nós não temos como repor esse quadro de motoristas. Não tem. É um problema que vem já há alguns anos, nós estamos alertando sempre, né? E nada foi feito. Houve agora, pelo Ministério dos Transportes, uma facilitação para se tirar uma CNH, né? Mas não resolve a questão da CNH do motorista profissional, motorista de caminhão ou de ônibus, né? Não resolve, né? Estivemos no Ministério dos Transportes questionando isso e solicitando, temos um projeto sobre isso, mas como essa questão da alteração da CNH é muito recente, o governo precisa primeiro ajustar isso para poder dar um outro pulo, que é para a gente poder facilitar para o motorista profissional mesmo tirar a CNH C, D e E. Agora, Tomil, pela experiência a vasta experiência que você tem no setor, o que o governo poderia fazer para melhorar a vida do caminhoneiro? Tudo. Acho que tudo depende do governo, né? Desburocratizar, renovar a frota, dar um incentivo. É assim, tem gente que fala que é contra subsídios, mas a gente faz subsídio para tanta coisa, subsidia tanta coisa, a gente dá 50 bilhões de emenda parlamentar, né? O que seria para o governo pegar, sei lá, 2, 3 bilhões, ou 1 bilhão por mês, a cada 2 meses, e selecionar junto aos sindicatos, às entidades, falar, ó, nós vamos renovar 100 caminhões esse mês dessa região e 100 de região tal, 100 de tal região. Dá benefício para o cara conseguir renovar. Hoje um motorista ele não consegue renovar um caminhão. Um caminhão zero hoje custa R$ 1 milhão. Só o caminhão, né? Imagina se um autônomo, um terceiro que a gente fala, ele não tem condições de comprar um caminhão de R$ 1 milhão, entendeu? Então ele vai comprar um usado. Beleza, compra um usado. Um seminovo, né, com 2, 3 anos de uso, fica mais fácil. Só que precisa ter taxa de juros que ele consiga pagar. Não adianta ele comprar e não conseguir pagar. Aí a gente só vai aumentar o problema, né? Precisa reduzir juros, subsidiar junto aos bancos. E selecionado, porque não é para qualquer um também, né? Não é baixar juros para qualquer um comprar. Tem algumas regras que a gente já falou. Tem que ter alguns anos de registro no NTT, tem que comprovar alguns anos na profissão, né, para poder realmente
fazer parte desse subsídio. Senão, não menosprezando, mas assim, qualquer um que é fora do mercado, compra um caminhão, quando a Dilma baixou a taxa de juros lá para 2% ao ano, que todo mundo, até açougueiro, médico, dentista, todo mundo começou a comprar caminhão. Porque com juros baixos, quem que não vai querer comprar, né? Tomil, piso mínimo de fretes, né? É uma pauta que está sempre em evidência e, salvo engano, é uma pauta que você vem trazendo aqui para Brasília, né? Qual a tua opinião sobre esse tema? Eu, particularmente, sou desfavorável ao piso mínimo de fretes. Porque o piso mínimo de fretes nada mais é do que um tabelamento, Sim. né? As entidades aí não gostam de falar de tabelamento, mas é uma tabela. Se você congelou o preço ali, é uma tabela, né? Então, assim, você tabelando o frete, você amarra muito a operação. Você tira aquela questão comercial, da oferta, da procura, né? Você acaba selecionando o mercado como está sendo selecionado agora, né? Eu represento as transportadoras, defendo as transportadoras, mas o piso mínimo de fretes que foi reivindicado pelos autônomos está prejudicando o próprio autônomo. O piso mínimo de fretes hoje ele favorece as empresas e desfavorece o autônomo, que foi uma reivindicação do autônomo. Então, assim, né, como se diz, foi um tiro no pé, né? Então, realmente, o piso mínimo de fretes ele não deve existir. Para mim, é, é, é um enxuga-gelo, é uma questão de não resolve nada para ninguém. Está gerando passivo para as empresas, porque as empresas estão sendo autuadas pela NTT, estão sendo multadas. Só no mês de janeiro foram mais de 40 mil multas. Então está servindo de encher os cofres do governo e desfavorecendo quem produz, quem trabalha, que são as empresas. E deixando de escanteio os autônomos, porque da forma que foi feito o piso mínimo de fretes, calculado por eixo, está deixando de lado o autônomo que tem os veículos menores. Então, como tem menos eixos, eles ganham menos e ficam fora do mercado. Isso aí. Existe, você frisou anteriormente, um déficit de motoristas, né? E o que que as empresas poderiam fazer, Tomil, para atrair, para chamar, para trazer de volta esses profissionais? Edmar, eu venho batendo na tecla já, inclusive falei isso no Ministério dos Transportes várias vezes, não só nesse governo, no governo passado também. O que que eles precisam fazer? Desburocratizar a CNH. Primeiro, acabar com esse negócio do motorista tem que ter 21 anos para tirar uma categoria C e D ou E, né? Hoje ele tem que ter 21 anos, pelo menos, e no mínimo 2 anos de habilitação. Então, assim, as empresas têm muitos funcionários do apoio àquele cara, o borracheiro, o mecânico, o pessoal da manutenção, o próprio cara que trabalha na logística, que sonha em ser motorista de caminhão, né? E tem aquela vontade. Só que como ele demora, o cara que tem uma carteira B para chegar numa carteira profissional, é no mínimo 2 anos. De repente, aquele profissional não está nem trabalhando mais na empresa. Ou mudou de profissão, virou um Uber, por exemplo. Porque hoje o Uber é o, o meio de emprego, assim, de trabalho, que mais leva motorista de caminhão e tira do mercado, né? Então, assim, o cara deixa de viajar de caminhão e vai trabalhar no Uber, por exemplo, no aplicativo, né? Então, a gente precisa realmente desburocratizar, fazer um sistema que seja junto ao Sistema S, que seja junto ao Ministério da Educação, empresas que sejam escolas de motorista mesmo, que formem motoristas. Porque, claro, você não vai dar sua habilitação para o cara e dar uma carreta com 50 toneladas para ele pegar uma estrada aí, né? Então, a gente aí já seria irresponsável. Então, cadastrar, homologar empresas pelo Brasil todo e a própria transportadora, que seria o ideal, né? Porque você não vai ter custo a mais, a empresa mesmo vai querer bancar isso, porque ela vai aproveitar aquela mão de obra, né? Então, homologar essas empresas para que ela faça essa transição do motorista que tem a categoria B, C, D para E, por exemplo, né? Ele faça um cursinho, faça aulas teóricas e aulas práticas, né? Como se fosse uma autoescola, mas uma coisa mais simplificada,
com menos burocracia e menos custo. Tomei outro ponto que é bastante discutido, inclusive até em audiências públicas que acontecem no Congresso Nacional, que você já participou de várias, é que os motoristas reclamam muito dos baixos salários. Procede? Até procede. Mas aí a gente entra até num tema meio polêmico, sabe, Edmar? Porque eu falo assim, o piso da categoria, quem que define o piso salarial? São os sindicatos, né? Então, assim, por que você não vê ninguém reclamando do sindicato? Ah, porque meu sindicato fechou o salário em, sei lá, R$ 2.800. Então falta mais mobilização. Precisa haver uma conversa melhor dos sindicatos com as empresas, mas principalmente do sindicato com os trabalhadores, né? E realmente chegar nisso. Agora, não são todas as regiões que pagam pouco. Tem motoristas hoje, Edmar, que tira salário de 14, 15 mil reais por mês. Mas ele trabalha muito também. Não, depende da empresa, É? depende da operação, entendeu? É claro, se for um motorista que não tem muita experiência, que está iniciando, é uma coisa. Agora, se pega um motorista experiente, que trabalha numa carreta num chamado rodotrem, 9 eixos, né? Ele vai ganhar bem. Agora, assim, depende da região que ele trabalha, da empresa que ele trabalha, né? Muitas vezes é um fixo mais o variável, né? Ou seja, a comissão, né? Porque é justo que o motorista receba a comissão porque é o faturamento do caminhão. Agora, depende muito, já entra na questão de legislação. Por quê? Hoje a gente fica com o caminhão muito parado, Edmar. O caminhão fica muito parado. O caminhão parado, ele não fatura. O caminhão não faturando, o motorista também não fatura, né? Então a gente tem operações aí que o caminhão chega na porta do cliente, fica 3, 4 dias para carregar, depois 3, 4 dias para carregar. Aí você vai ver no final do mês, o caminhão rodou 10 dias só, 15 dias no máximo, né? Tomil, se você fosse pontuar os maiores problemas enfrentados, né, os maiores problemas enfrentados pelos motoristas e que, de certa forma, acaba afastando esses profissionais, quais seriam os? Primeiro, a falta de consideração, respeito. Acho que precisa mudar a questão do. Um ponto importante, Dimar. Antigamente, o motorista de caminhão ele viajava com a família, levava o filho ou a esposa, né, para viajar. E aquela criança, aquele jovem ia crescendo e ficava com vontade de ser igual o pai, de trabalhar num caminhão, conhecer o Brasil todo, né, conhecer novas pessoas, novas culturas, né, comida diferente. Então, assim, acabou isso. Por quê? Porque existe a questão das seguradoras e as gerenciadoras de risco, né? Porque hoje o embarcador, ele, por exemplo, o embarcador A, o dono da carga, aquele cara que fabrica lá o produto, né? Ele vai contratar a sua empresa, aí na pólice de seguro da carga dele tem um monte de regra. E aí toda a indústria contrata a tal da GR, gerenciadora de risco. Essa gerenciadora de risco, ela vai falar para você o que você pode, o que você não pode fazer. Onde você pode parar, onde você não pode parar. Se você pode levar sua esposa ou se você não pode. E aí, ao longo dos anos, isso aí foi acabando com os motoristas. Então, o motorista hoje, o maior problema é, que faz o motorista largar a profissão é justamente isso. Ele não pode levar a esposa, não pode levar o filho, né? Ele não pode parar onde ele quer, né? Então são esses fatores aí que é o principal. Hoje é o principal. A gente tem problema de segurança, tem problema de infraestrutura, tem problema de salário, tem um monte de problema, né? Mas essa questão do motorista ficar longe de casa e ele não pode uma vez por pelo menos, sei lá, no ano, a cada 6 meses, levar o filho dele nas férias da escola ou levar com a esposa. Tem gente que é solteiro, só tem esposa, não tem filhos, né? O melhor coisa para o cara é ele viajar com a esposa. O motorista viajando com a família, ele não vai parar em bar, não vai exceder velocidade, não vai fazer loucura na estrada, entendeu? Ele é mais responsável. Então, acabou-se com isso. E quando acabou com isso, foi acabando com a mão de obra melhor que tinha. Hoje, a idade média do motorista, para você ter uma ideia, é de 52 anos. Cadê a juventude? Não quer entrar nessa profissão, porque vê o sofrimento do pai, né? Eu conheço motorista que tem 5 filhos, homens, nenhum virou motorista. E o próprio pai não incentivou nenhum virar.
Quer dizer, antes era orgulho, né? Era Era orgulho. orgulho. Hoje o cara fala, não mexe com isso, não mexe com isso, você vai sofrer. Você está vendo seu pai sofrendo? Então, infelizmente, essa cultura tem que voltar. Enquanto não voltar isso, esquece. Daqui 3, 4 anos, o Brasil não vai ter motorista de caminhão mais. Conexão Brasília, recebendo aqui o diretor da UNTOL, União Nacional de Transportadores e Operadores Logísticos, Tomil Iano. Aliás, Tomil, eu tenho percebido também que você tem viajado, né? Não só aqui para Brasília, mas também para outros estados. Qual o objetivo de viajar para outros estados, participar de reuniões, de congressos? A gente tem 2 objetivos, né? Primeiro, é visitar os nossos associados, nossos parceiros, nossos amigos, transportadores, né? E como a Untol, ela é nível nacional, então tem empresas em todo o Brasil. Então a gente precisa, na verdade, ter mais tempo para aumentar essas viagens, essas visitas. E segundo, a gente também, muitas viagens a gente faz justamente para conhecer aquele problema pontual, porque a gente já viajou muito, já viajei muito, mas assim, as coisas vão mudando. Eu passo num lugar um ano, o ano que vem tá totalmente diferente. Então, assim, a gente precisa realmente conhecer a realidade da estrada, do que as empresas passam, do que os caminhoneiros, os motoristas passam, para a gente poder falar de igual para igual. Para a gente falar, eu conheço, eu sei, eu já fui lá, entendeu? Então, muito disso também. Tem recebido respaldo? Bastante, graças a Deus, por onde a gente passa. O pessoal gosta, né? Principalmente as empresas gostam das nossas visitas. A gente, às vezes, passa no posto. Eu conheço muito motorista de caminhão, tanto caminhoneiro autônomo quanto o CLT, né? Então, a gente tem muita amizade nesse meio. Então, para todo lugar que a gente vai, graças a Deus, a gente não tem inimigo, não temos inimizade com ninguém, né? Tem algumas pessoas que têm até ciúme da Untol, mas assim, inimigo eu não tenho, pelo menos eu não tenho, né? Se alguém não gosta de mim, já é outra história. Quais são os objetivos do Tomil Iano? Esse ano a gente tá focando aí para pré-candidato a deputado federal, né? Esse é o objetivo principal. 2022, o pessoal já forçou, Tomil, vai, Tomil, entra, Tomil. Muita gente queria que eu fosse candidato, justamente para questão, é só questão de legislação principal, né? E aí eu não quis, falei, eu não quero, a gente está aí desde 2018 vindo em Brasília, né? A gente sabe que muitas vezes a gente dá murro em ponta de faca, mas é justamente isso, por dar murro em ponta de faca, por às vezes ver que a coisa não anda, ver que realmente é tudo muito burocrático, que a gente precisa unir forças e realmente fazer acontecer, né? Esse é meu objetivo, fazer realmente acontecer. Tem muita pauta para a gente mudar, muita coisa para a gente fazer, para trabalhar realmente, trabalhar sério, trabalhar duro, que é tudo que eu fiz na vida, sempre foi trabalhar. Então a gente não tem preguiça, né? Realmente fazer com que possamos mudar pelo menos um pouco o setor de transportes. Eu acho que essas visitas, Tomil, que você tem feito aqui em Brasília, batendo de porta em porta, visitando deputado, visitando senador, visitando ministros também, né? Porque você vai muito ao Ministério dos Sim, Transportes, nas né? agências. Nas agências também. E foi a partir daí que veio esse interesse até para ajudar a Untol na parte da legislação que você acabou de citar? Sem dúvida, abriu o olho um pouco do que realmente a gente precisa fazer, né? Porque quem não vem aqui fica só pensando, pô, mas Brasília só tem ladrão, só tem vagabundo, né? A imagem de quem é sério que fica fora daqui é essa, né? De quem é sério é essa. Pô, chega em Brasília, não resolve nada, Brasília é tudo muito burocrático, os caras só querem dinheiro. Tem essa visão, E né? qual a sua percepção? Minha percepção é o seguinte, que a gente precisa realmente chamar a turma com seriedade. A gente conhece muitos parlamentares sérios aqui, né? Não são a maioria, mas tem muitos parlamentares sérios, né? Que a gente precisa trazer eles para o nosso lado e mostrar, ó, isso aqui, o setor de transportes hoje, Edmar, para você ter uma ideia, hoje a gente tem mais de 20 milhões de pessoas no Brasil que são ligados diretamente ao setor de transportes, né? Então ninguém pode virar as costas para isso. A gente não pode ter um setor com tantas pessoas ligadas, uma economia tão forte ligada ao setor de transportes e não ter um representante que brigue pela pauta do setor de transportes aqui dentro,
entendeu? Então, Você quer ser esse representante. eu serei. E você quer se juntar a esses deputados, a esses políticos Não digo sérios. juntar, porque Juntar no sentido eu quero de... trazer eles para o nosso lado, Perfeito. né? Porque a gente não pode sair do nosso foco, né? Senão daqui a pouco a gente senta numa zona de conforto, né? E aí a gente vê que realmente a coisa não vai andar. Então a gente precisa realmente de seriedade, né? Cobrança, né? E cobrança vai ter bastante, até porque os próprios empresários associados da Untol nos cobram bastante, né? Cobram resultados, cobram as mudanças, questão de legislação, burocracia, tributários, né? Então realmente a gente tem muita coisa para mudar, né? Então somente com uma união, uma base forte aqui dentro, né? E a gente está também conversando com outros estados para que realmente criem e lancem mais candidatos ou pré-candidatos, né, para deputado federal, porque é só dessa forma que nós vamos conseguir algum tipo de mudança, senão pode esquecer. Quais são as suas bandeiras e objetivos? Primeiro, o setor transportes, né, que é minha vida, minha história, né, lutar pelo setor, né, tanto pelas empresas quanto pelos motoristas, que a gente sabe o sofrimento que é, a gente conhece isso bem de perto, né, e a questão, outra bandeira que a gente levanta muito é a questão das famílias atípicas, crianças atípicas, né, crianças que possuem alguma síndrome ou uma doença rara, né, até porque eu tenho 2 filhas especiais, né, que a gente sabe bem a rotina e a necessidade das famílias, né, o que passam as mães principalmente, porque a grande maioria das mães que têm filhos com algum tipo de deficiência acabam sendo abandonadas pelo marido, né? E a gente faz um trabalho muito social também da questão de divulgação de vagas de emprego, né? Colocar pessoas no mercado de trabalho e colocar elas nas empresas, divulgar essas vagas, divulgar os currículos, né? Então já tem mais de 10 anos que eu faço esse trabalho gratuito, voluntário, e já foram mais de, sei lá, nem sei quantas centenas de pessoas que a gente já conseguiu ajudar com esse trabalho, né? Então, o foco é esse, é gerar emprego. Para gerar emprego, a gente tem que ter um setor de transportes forte, crescente, pujante, né? E ajudar realmente essas pessoas com deficiência, com algum tipo de necessidade especial, que isso aí é uma coisa que corta o coração todos os dias. Você tem viajado muito. Bastante. Brasília, praticamente todo o Brasil. Como é que fica a família? A família entende, né, Edmar? Toda a vida eu viajei bastante. Você é muito família, né, Tomeu? Sou eu. Eu só não tô em casa quando eu tô viajando. Eu tô em casa ali, eu não saio pra bar, não saio pra... Sozinho não saio pra lugar nenhum, só saio com minha família, né? Então, Deixa eu aproveitar esse gancho e perguntar. Aliás, para você concluir essa parte familiar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão familiar, sua família, sua esposa, seus eu filhos, tenho... suas filhas. E a gente percebe, Tomil, quando fala-se em família, a gente percebe em você a emoção, né? não consigo. Até tento. Família realmente é tudo pra gente, né, É. Tomil? Eu tenho 3 filhas, né? Sou casado já há quase 30 anos já, Uhum. né? Minha primeira e única esposa. Sim. Minha filha mais velha já tá com 22 anos. Aí tem as 2 gêmeas de 7 anos, vão fazer 8 agora, em Uhum. agosto. Né? Mas eu acho que família é tudo, né, Dilmar? Eu Família é acho que a tudo. gente não pode fazer nada que respingue depois na sua família. Nada. Né? Então, assim, eu tenho minha vida transparente, graças a Deus. É o que eu falo da amizade. Tenho amizade com todo mundo justamente por isso. Porque eu penso muito no próximo, no outro, no que eu gostaria de receber do outro. Então, eu faço da mesma forma. Educação, respeito. Eu acho que é a base de tudo na vida da gente. Meu pai foi um cara bem complicado, eu tive uma infância bem complicada, bem louca, né? Pra você ter uma ideia, desde a minha infância eu nunca morei 2 anos numa cidade. Nunca, era quase igual cigano.
Meu pai era muito louco, né? Trabalhava com transporte, com garimpo, com tudo ele se envolvia. E, e é por isso que eu valorizo muito minha família hoje, né? Para não fazer com minhas filhas, com minha esposa, o que aconteceu com minha mãe, com a gente quando era criança. Então valorizo muito. Acho que a família tem que ser intocável. Tem que ser intocável. A gente não pode fazer nada de errado, porque quem vai pagar depois é a família, né? Eu penso muito nisso. Não faça. não- Ninguém é santo. Não vou dizer que a gente é santo, mas assim, tudo que eu faço é primeiro pensando na família. Tudo. Eu tenho percebido também, eu acompanho as redes sociais, acompanho o teu Instagram, e a gente percebe realmente uma ligação muito forte com as suas crianças, né? As menininhas Muito, lá. muito. Qual o nome delas? As pequenininhas é a É, Sayuri e a Sayuri. Mayumi. E a mais velha? A mais velha é a Kemi. A Kemi. Então a gente percebe realmente ali uma união muito grande e principalmente a tua dedicação. A gente Total. percebe aquela tua dedicação e juntamente com a sua esposa, até brinca assim, Tomil, você é pai e mãe ao mesmo tempo, né? Eu brinco muito com você, né? Então a gente percebe a família unida, né? E a união da família é muito importante, né, Tomil, para alcançar objetivos, né? Eu acho que a família tem que te dar a força que você precisa, né? Aquele empurrão, porque muitas vezes você tá meio desanimado, né? A gente tem muito problema dia a dia com trabalho. Eu não levo trabalho para casa, eu não, assim, eu não evito falar o máximo possível de trabalho com minha família, porque às vezes você tá estressado, você Sim. acaba até descontando a família sem querer, né? Mas a família, acho que ela tem que te dar aquele gás, aquela força, assim, nos momentos mais complicados da vida. Que todo mundo tem os altos e baixos, né? Ninguém é de ferro, né? Eu acho que é isso que me move. Minha família, graças a Deus, sempre me apoiou, sempre esteve junto, né? Minha esposa é uma guerreira, né? Só de cuidar das duas meninas lá, a gente não tem parente perto, então, assim, é só eu, minha esposa e minhas filhas, e rotina dela é todo dia em clínica, de segunda a sexta, no sábado eu que levo. Então é de segunda a sexta em clínica de fisioterapia, aba, fono, é um monte de coisa que faz, né? Então é muito puxado para ela, né? Graças a Deus minha filha também mais velha ainda mora com a gente, ela ajuda um pouco, porque se não fosse ela, minha esposa não ia dar conta de cuidar das duas pequenininhas sozinha. Tomil, então você acha que na condição de deputado federal você conhece de perto, né, esse assunto? Você vai conseguir ajudar muito, dar a sua contribuição. Tudo que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer demais. Isso aí, cara, eu sem poder hoje, o que eu posso fazer, eu faço, entendeu? Então, assim, sem ter condições financeiras, né? E, assim, eu acho que o governo podia fazer muito mais, né? E a gente vive de perto ali o que as crianças passam, as mães passam, né? É uma burocracia para a pessoa receber um, um dinheiro do governo, né? Muitas vezes as mães passam necessidade, às vezes não tem um carro da prefeitura para levar a criança numa clínica, né? Às vezes a criança. E tem de tudo, Edmar. Então, assim, tem criança com autismo nível 1, 2, 3, paralisia cerebral, síndrome rara, que é o caso das minhas duas, entendeu? Então tem de tudo. Então, assim, a gente tem que ter muita força espiritual, muita fé em Deus, né, para poder continuar, porque a gente sabe que as pessoas passam humilhações, humilhações, né? Então, a gente precisa realmente ajudar essas pessoas, que são as que mais precisam. A gente vê Sim. tanta gente recebendo Bolsa Família sem precisar e tanta gente que necessita de verdade não ter. Esse é o problema do Brasil, né? O malandro consegue as coisas. E a pessoa que realmente precisa, humilde ali, passa necessidade. Esse é um câncer desse país. Tomil, para finalizar, teve alguma pergunta que eu deixei de fazer? Mais alguma colocação que você gostaria de fazer? Por gentileza, se dirija ao nosso telespectador. Eu acho que a gente está na luta, na batalha, no trabalho, a vida inteira. Sabemos as dificuldades do setor transportes, dos caminhoneiros, dos motoristas, né? O motorista que trabalha na empresa,
que sonha um dia em ter um caminhão dele, né? Que busca salários melhores, né? Que busca condições de trabalho melhores. É o que eu falo, tem empresa ruim, tem empresa boa. Não desanime, não desista. Você que busca o primeiro emprego, eu já gravei vídeos falando disso. Tem oportunidades, tem empresas que dão oportunidades. Procurem, me chame no WhatsApp. Eu já divulguei meu WhatsApp várias vezes nas redes sociais, né? A gente ajuda essa colocação do primeiro emprego, tá? É isso que a gente faz, trabalhar para ajudar as pessoas. Toda a vida foi assim e queremos continuar com o apoio de todos, né? Com o carisma, com o carinho, né? Com a atenção, né? Porque é isso que a gente quer, cuidar da família, trabalhar, levar o nosso sustento para casa, né? E poder realmente ter orgulho do que a gente faz, né? Orgulho do nosso trabalho, né? Poder dormir, descansar, sem aquela preocupação com polícia bater na sua porta, né? Com dever, todo mundo deve para banco, né? Mas assim, não devo satisfação para ninguém. Minha vida é transparente, né? Então, às vezes o pessoal fala, se o cara te xingar, eu falo, eu xingo também, porque eu não tô devendo nada para ninguém, Sim. né? Por que que eu vou ficar aguentando o sapo dos outros? Né? Então, eu acho que é isso. Se você tá na sua razão, brigue, lute. É isso que eu falo para todo mundo. Falo para minhas filhas, inclusive. Tá bom? Muito obrigado, Edmar. Agradeço de Obrigado, coração. Tomil. Prazer enorme, viu, Muito recebê-lo aqui. obrigado. Agradeço mesmo. Muito obrigado. Conexão Brasília se despede com a brilhante presença aqui hoje do Tomil Iano, presidente da Untol, União Nacional de Transportadores e Operadores Logísticos. Um abraço. Um abraço. Show? Gostou, meu jovem? Tira uma foto nossa aqui, Ah, por boa, favor. bem lembrado.